bem, estamos de volta com o Master Business, trazendo aqui para você sempre uma informação útil que você possa utilizar na condução dos seus negócios. Hoje, as informações que nós vamos trazer são realmente muito úteis para qualquer pessoa que tenha um negócio, que tenha uma empresa. Fique bastante atento, pegue papel e lápis e se prepare para tomar notas, porque nós vamos compartilhar informações importantes com você. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, Master Business está no ar. Muito bem, conosco hoje em nossos estúdios, ele tem 38 anos, ele é paraibano, tem uma filha de 8 anos de idade, casado. Ele tem uma experiência bastante ampla, eu vou ler aqui. Ele é bacharel em Turismo e Direito, especialista em artes visuais, consultor jurídico credenciado pelo SEBRAE por intermédio de um edital. Ele também é especializado na área de legislação aplicada à micro e pequena empresa e também domina a questão da propriedade intelectual e industrial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com Vinícius Travassos. Bem-vindo ao Master Business. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você. Nós agradecemos você ter aceito o nosso convite. Esse assunto, o assunto da propriedade industrial, o registro de marcas, ele é um assunto importante para todo mundo que tem uma empresa. É um assunto que, por vezes, incomoda um pouco as pessoas, porque, às vezes, nem sempre elas são abordadas da maneira correta quando se trata desse assunto. E eu vou querer falar um pouco sobre isso também aqui, para que nós possamos alertar o nosso telespectador, que pode ser um empreendedor, detentor de uma marca e, eventualmente, não a tenha registrado ainda, ou tenha registrado e ele, às vezes, se vê numa situação, porque não é um assunto que nós convivemos no dia a dia. E aí, então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre esse assunto com você. É comum as empresas receberem ligações, às vezes, de escritórios de outros estados. Liga gente de São Paulo, liga gente do Rio de Janeiro e diz para você, olha, você tem a sua marca, mas tem uma empresa lá em Caixa Prego que está querendo registrar a sua marca. Então, nós estamos ligando para poder prestar para você todo o serviço, né? Como é isso? Me fala um pouco sobre isso. Perfeito, Luiz. Muito oportuno o seu questionamento, porque já me dá a oportunidade de esclarecer que o registro da marca ele é conferido pela Constituição Federal. Muita gente não se atém a esse detalhe. Então, é um direito de propriedade reconhecido lá no seu artigo 5º. É reconhecido por lei específica, que é a Lei da Propriedade Industrial, e, por sua vez, existe apenas um órgão competente para fazer o registro de marcas, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conhecido como INPI, por uns INPE. Mas, enfim, esse é o órgão que é competente. Então, algumas empresas ligam em nome do INPI, se passando pelo órgão, ou com esse procedimento que você bem relatou, que é o mais comum, dizendo que a sua empresa foi detectada pelo CNPJ, por ter o CNPJ mais antigo, enfim, porque ela faz parte de um cadastro e foi selecionada como mais antiga, mas tem uma outra empresa querendo fazer o registro da marca. E já vem o primeiro questionamento que a gente faz. Como é que eu vou fazer uma ligação para alguém dizendo que existe outra pessoa interessada naquela marca? Por que eu não procedei o registro do primeiro que me procurou? E outra coisa, como é que ele sabe que eu existo? Correto. Por que ele sabe que eu existo? Porque você tem um CNPJ e o seu CNPJ de alguma forma é conseguido e é feita a ligação em massa. Então ele está fazendo o mesmo procedimento para você e para tantas outras empresas. O importante é pontuar. Se for uma ligação telefônica em nome do INPI, não é verdade. O INPI não entra em contato com ninguém. O INPI não liga para ninguém. Não liga, não passa e-mail, não envia cobrança. Então, o que vier em nome do INPI já é o primeiro indício de fraude. Outra coisa que pouca gente divulga ou conhece é que você pode entrar no site do INPI, faço questão de frisar, www.inpi.gov.br,
e daí fazer todo o questionamento através dos serviços ao usuário por meio de acionamento, seja na ouvidoria, seja nos canais de marca, que é muito importante. Na dúvida, acione o INPI. Eu vou ver a possibilidade da nossa direção colocar na tela esse caractere com o site do INPI, porque isso é um serviço importante, é um Sim, serviço de utilidade público pública. importante. Perfeito. Ele é www.inpi.gov.br. Isso. Ok. Na página inicial do INPI, essa advertência que nós acabamos de falar, que o INPI não manda boleto para ninguém, não liga para ninguém, está estampado na tela inicial do portal. Já está lá, Já está lá, na exatamente. página. Muito bem. Logo, todo esse expediente que é feito, toda essa abordagem é questionável. Mais recentemente, eu vi inclusive um e-mail em que passava algumas informações sobre a empresa e daí o segundo e-mail já vinha com um questionário. E esse questionário dizia, se você não tem a marca registrada ainda, marque um X aqui. Se você quer fazer o registro da marca, marque um X aqui. Coloque o CNPJ da sua empresa e os dados do sócio administrativo da empresa. Ou seja, ele estava forjando ali os primeiros passos de um contrato para em seguida mandar um boleto e mostrar que houve o caminho jurídico para a concepção desse contrato através dessas trocas de e-mail. E depois que você paga algum boleto desse, que porventura chega às suas mãos, você reconhece que deve, e daí para você desfazer e ter de volta o seu dinheiro é uma dor de cabeça longa. Ou seja, não pague nada, certinho, www.inpi.gov.br. Muito obrigado, diretor. É esse e-mail, esse site que todo mundo tem que conhecer, perfeito, né? Visitar, ler, se familiarizar, se for abordado, se telefonarem. E nós temos aqui também em João Pessoa, o INPI tem um escritório que funciona... o escritório de representação do INPI, que funciona na Sinep. Para dar maiores informações. Nós temos realmente extensão, um braço largo do INPI na Universidade Federal do Pernambuco, que é uma agência do INPI, e não tão distante a delegacia regional que fica em Fortaleza, também do INPI. Então, nós temos vários canais próximos para chegar a essa informação. E, inclusive, o pessoal da Sinep, que atende lá num setor específico do INPI ou para o INPI, perfeito, eles o fazem muito bem. Com maestria. Experiência que eu ouvi, que chegou a mim, de serem atendidos lá, foi uma referência de um excelente atendimento. É como eu falo, eles são um braço largo do INPI, importantíssimo de nós termos na cidade, porque existem determinados procedimentos que são físicos, que nós só conseguimos protocolar em uma agência do INPI ou em um escritório de representação, que é o caso nosso. Então é oportuno. Eu quero evoluir um pouquinho na nossa conversa, prestando serviço a quem está nos assistindo. Então, o que exatamente caracteriza alguém ter uma marca? Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou abrir uma lanchonete, ok? Legal. Qual vai ser o nome da minha... Eu tenho a minha razão social, que é o nome da minha empresa, ok? E eu vou provavelmente ou rodar com a minha razão social ou vou rodar com uma marca, o hambúrguer Que Delícia, por exemplo. Perfeito. Essa sua colocação me dá uma abertura espetacular. E te digo mais, aí eu vou começar a quebrar uma série de paradigmas e puxa minha orelha se eu estiver sendo muito técnico. Não, vamos vamos lá. A gente traduz aqui. Existem dois posicionamentos. O primeiro é que o Código Civil diz que os atos constitutivos de empresa têm que ser feitos junto à junta comercial do Estado. Perfeito. Então, quando você faz aquele registro de marca, ou quando você dá lá o título do estabelecimento, que é o nome correto, para a sua empresa na junta comercial, não quer dizer que você adquiriu o registro da marca. Porque a competência da junta comercial, frisando bem, é no Estado. Por sua vez, a Lei da Propriedade Industrial, ela tem poder e competência em todo o território nacional e vão um pouquinho mais além, em cerca de 158 países, que é onde existe o convênio e os tratados bilaterais com as nações amigas e irmãs.
Me atendo, como eu disse, à questão técnica, você pode fazer uma busca prévia no portal do INPI. Caso você não se sinta seguro para fazer, vou lhe pedir licença para dizer que podem mandar e-mail para mim, a gente faz a busca e não cobra nada. Já a título de orientação e de serviço de utilidade pública também. Seu e-mail está na tela, Ok, já está circulando, está lá, @viniciustravassos.com. Perfeito. E aí você pode me passar a sua marca e dizer, Vinícius, dá para a gente fazer o registro, não dá para a gente fazer o registro. Porque pegando o exemplo que você me deu, repita para mim a marca, por favor. Hambúrguer, que delícia. Hambúrguer, que delícia. É registrável, Vinícius? Já começa aí te dizendo que nós temos um artigo, que é o 123, dizendo que é marca. Marca é tudo aquilo que serve para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, independente da origem. Tá. Então, por que é que eu estou me atendo ao fato legal? Porque o artigo 124, que é o que vem logo em seguida, são das proibições. Ele tem 23 incisos dizendo o que é que não pode ser marca. Então, por exemplo, ele diz que aquilo que for descritivo da atividade não pode ser registrado com exclusividade. Entendido. Logo, esse hambúrguer, que delícia, não poderia ser, porque é descritivo da atividade, composto de duas palavras simples, o que delícia. Eu teria que ter algo que traga novidade e, como eu falei, muito, muito importante essa curiosidade legal, que não confunda o consumidor. Então, a lei ela protege o empresário, mas ela protege o empresário no segundo momento. O primeiro momento, ela protege o consumidor. Tá. Ela possibilita ao consumidor atestar ou discordar do produto ou serviço do qual que ele está consumindo. Isso me leva a uma outra pergunta para o público entender bem e eu também. Então, eu continuo querendo abrir a minha lanchonete, continuo querendo ter meu hambúrguer e quero ter uma marca diferenciada. O hambúrguer, que delícia, eu não posso registrar como marca minha. Isso. O hambúrguer é descritivo da tua atividade. O que delícia é um adjetivo que não traz novidade para a marca. Tá. Se a gente colocar lá, por exemplo, cravo, Luiz Cravo, eu vou lembrar mais uma vez que o cravo faz parte da atividade culinária, por isso que eu hesitei. Ah, tá. Então, o Luiz Cravo, eu já tenho uma exclusividade sobre a marca, ainda que eu use depois hamburgueria, por exemplo. Entendi. Então, no processo viria com o direito de exclusividade sobre Luiz Cravo e viria uma anotação, sem direito ao uso exclusivo de hamburgueria, de hambúrguer, de restaurante, de lanchonete. Então, todas essas expressões são descritivas. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Então, quando você vai numa dessas lanchonetes mundiais, tá certo? Você tem o nome da lanchonete e lá dentro você tem um cardápio e você tem combos. E você tem nomes de sanduíches que se tornam mais conhecidos às vezes, ou tanto quanto a marca daquela lanchonete. O nome daquele sanduíche, ele é uma marca registrada? Excelente sua pergunta. Num só CNPJ, ao contrário do que a maior parte dos empresários pensam, eu posso ter infinitas marcas. Tá. Então, cada combo daquele, seja combo, ou seja, o produto individual, eu posso e devo fazer o registro para garantir que só eu, em todo o território nacional, possa fazer uso daquela expressão com exclusividade. Entendi. Então, é muito, muito importante fazer o registro, não só da razão social, mas do todo. E aí é importante, por exemplo, quando eu pego e vou dar ao meu sanduíche uma característica diferente que não tem. Por exemplo, um sanduíche que leva um pedaço de pão e 4 hambúrgueres dentro e outro pedaço de pão embaixo. Isso é uma especificidade que eu criei e eu posso registrar. Isso. Se você traz novidade para essa composição do sanduíche, aí a gente vai fazer o registro intelectual da história. Entendo. Aí você criou uma nova forma de sanduíche a partir de elementos já conhecidos. Então, aquela montagem ali te dá o direito da propriedade intelectual. O nome com a marca do sanduíche te dá o direito sobre a propriedade industrial. Então, a propriedade intelectual é prima irmã ali da propriedade industrial. Elas andam juntinhas. Entendi. Por exemplo, vamos falar agora de uma realidade aqui bastante comum no nosso estado. Um comércio, a pessoa abre um comércio, uma loja de roupa. Eu vou colocar um nome na minha loja de roupa, tá certo? Eu preciso registrar o nome da minha loja de roupa? Existe uma particularidade com confecção, com panificação, que eu digo para você não fazer apenas um pedido.
de registro da marca, mas fazer 2. Um sobre o produto, caso você venha a fabricar ou etiquetar. E o que é o etiquetar? Alguma indústria fabrica e eu coloco a minha marca própria naquela peça de roupa que está sendo comercializada. Então, não necessariamente eu preciso fabricar, eu posso simplesmente etiquetar. Esse é um registro de produto. E eu tenho que fazer também sobre a loja. Então, isso é um outro registro sobre serviço, comércio através de qualquer meio de produtos do vestuário. E é importante isso porque de 1996 para cá, o INPI se posicionou dizendo, se você pede sobre serviço, alguém pode abrir sobre produto e você não vai poder reclamar, porque de 96 para cá há essa distinção sobre produto e serviço. Então eu posso fazer só da loja? Posso. Eu não quero saber de produto hoje, mas amanhã pode aparecer um produto com teu nome e você não vai poder reclamar. Tá. Então, em algumas classes em particulares, em alguns ramos de atividade, melhor dizendo, em particular, existe essa possibilidade e a recomendação de fazer mais de um pedido de registro da marca. Existem alguns casos curiosos, né, de pessoas que, antevendo o surgimento de novos produtos no mercado, fazem o registro de diversos nomes. Para quem quiser fazer aquilo, vai ter que bater na porta dele. Acontece isso? E isso daí é um tanto mito. Mito. Acontece em alguns casos isolados. Tá. E vou te justificar o porquê. Eu tenho que efetivamente comprovar o uso da marca. Não é só apenas eu fazer o registro. Não é só registrar. Isso. Tá, isso é muito bom. Outra coisa, se eu faço o registro, o pedido de registro da marca, e me pergunta se eu passar direto, pedido e registro. Tá. São diferentes. Se eu faço o pedido da marca e eu tenho todo esse trâmite e alguém lá na frente está precisando, por exemplo, uma emissora de TV, venha utilizar esse nome, posso acionar a emissora de TV desde que eu comprove que naquela atividade de TV eu estou fazendo uso da marca. Então isso daí realmente pode acontecer. É uma lei democrática porque ela atinge desde o MEI ao mega empresário, o empresário ou a empresa multinacional ou internacional, enfim, porque ela vai dar o mesmo direito para o pequenininho como para o grandão. Tá. É o mesmo trâmite do processo. Chegando lá o que eu te falei, do pedido e do processo. Tá. Existem muitas dúvidas também com relação a esse trâmite. No Brasil, nós temos hoje em torno de 2 a 3 anos o tempo de processamento de um pedido de registro. O que eu digo desde já que é muito tempo. Bom, tudo no Brasil é muito tempo. É verdade. O INPI vem prometendo reduzir esse tempo para 1 ano e 4 meses. Mas na Europa, por exemplo, demora 2 meses para fazer esse processamento como um todo. Mas vamos voltar para o Brasil, que é o que é interessante. Então, outra prática comum daquelas pessoas que já contrataram alguma empresa ou algum profissional para fazer o seu registro de marca é que quando ele faz o pedido, logo em seguida, em torno de 60 dias, 90 dias, ocorre a publicação do pedido. Isso. Que é um ato de ofício. E muitas empresas, muitos profissionais cobram porque houve uma publicação de um ato de ofício. Que não tem que se cobrar. Não tem que se cobrar. Então, na dúvida, consulte outro profissional. Na dúvida, consulte o INPI. Então, vamos fazer um desenho sóbrio do entendimento do quais são os custos envolvidos, custos éticos e honestos envolvidos num processo de registro de marca. Nós temos a primeira fase do processo, que é o pedido, onde pode ser cobrados honorários e taxas federais. Taxa federal no singular se for apenas um processo. Daí por diante... DARF. Você exatamente. Paga um DARF. Não DARF, é uma GRU. É bom frisar isso também, que é uma guia de recolhimento da União. Ok, certo. Tá? E é bom frisar isso porque quem emite é o próprio órgão. Então, se uma empresa disser que fez o recolhimento e não te apresentar a GRU, ela não fez o recolhimento, o teu processo vai ser considerado inexistente. Tá. Então, desta GRU, com esses honorários que são recolhidos, nós vamos ter um intervalo aí de 2 a 3 anos até sair o despacho final. Tá. Poderá acontecer algum acidente processual nesse período, como exatamente oposição, que é um terceiro dizendo que não concorda, e essas ações poderão ser cobradas, caso exista, não é regra.
Ninguém tem bola de cristal para dizer que vai existir. Então, por favor, me corrija se eu estiver errado. Por favor. Eu vou fazer o papel do leigo aqui, tá certo? Então, a gente solicita o registro é feito, você faz o recolhimento de uma taxa. Naturalmente, existe uma remuneração para alguém ficar acompanhando aquilo. Perfeito. Certo? Esse momento do acompanhamento, eu ia chegar lá, mas deixa eu pular um pouquinho. Do ato do pedido de registro até o deferimento ou indeferimento. Sei. Por a alternativa do deferimento, se recolhe mais honorários e outra GRU, outra taxa federal. Tá? Nesse intervalo de 2 a 3 anos, e os meus clientes, quem eu diga, eu estou falando isso em público, você pode fazer o seu acompanhamento, não é nada impossível, não é nada do outro mundo. Você pode contratar uma empresa ou alguém para fazer, e como comumente eu digo, por último, você pode me contratar. Este é um ato facultativo, certo. É como um seguro de carro. Você faz se quiser. Por quê? Porque é te dado a opção de você entrar lá no site do INPI e rastrear o teu processo. Se tiver algum acidente processual, você comunica para que assim possa ser negociado honorários e o recolhimento das taxas. Mas é uma faculdade. Que serão, cabíveis, exatamente. Então, é uma faculdade, não é uma obrigação. Algumas empresas têm vendido isso de forma casada. Então, ela faz o pedido de registro e já começa a cobrar acompanhamento, ou elas fazem o depósito e começam a inventar acidentes processuais e outros despachos em cima do processo para ali cobrar os honorários. Vinícius, o objetivo de trazer você hoje ao Master Business foi de proporcionar ao nosso telespectador uma ampliação no leque de informações que ele dispõe sobre essa atividade que é muito específica, né? Nosso tempo já se esgota, aqui o tempo voa. E eu queria conceder você 1 minuto para que você fizesse suas considerações finais e se você tiver algum recado para dar, fique à vontade. Perfeito. Primeiro que eu sou um entusiasta e um amante da propriedade industrial, eu acho que eu não preciso nem ressaltar isso daí. Porque é uma lei democrática, como eu falei, ela protege do MEI ao grande empresário. Ela é uma lei que ela é aceita e tem vigor e vigência em todo o território nacional. Então eu posso ser pequenininho em João Pessoa, o meu direito vai refletir lá em Santa Catarina da mesma forma. Então o meu direito vai fazer valer. Ela é acessível ao pequeno e ao grande. Ou seja, não é caro. Não é caro, não é caro. É importante as pessoas saberem, não é caro. Porque elas começam a ver, mas quanto será que é isso? Não é caro. É verdade. E se me permite também, eu gostaria que as pessoas, na dúvida, entrem em contato de forma informativa pelo nosso site, que é o www.viniciustravassos.com. E aí nós vamos esclarecer essas dúvidas para que você se sinta seguro, porque infelizmente tem outros profissionais e algumas empresas que não atuam de forma tão transparente né? Como deve correr o processo, porque ou ele existe ou ele não existe dentro do INPI. O Vinícius, ele é consultor do SEBRAE, por intermédio do edital 01/2008, nessa área, tá certo? E isso, sem dúvida alguma, naturalmente, acrescenta, soma credibilidade a tudo aquilo que ele, naturalmente, como um excelente profissional que já o tem. Mas não deixa de estar subrogado. Exatamente. E eles me permitiram, inclusive, falar o que é importante, que qualquer dúvida você pode se dirigir também ao SEBRAE, que o SEBRAE tem todas as informações na Paraíba sobre propriedade industrial. Excelente, Vinícius. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite e nós termos tido a oportunidade de compartilhar com o nosso público essas importantes informações. E desde já fica aqui aberta a possibilidade de você retornar sobre um outro tema, uma outra ótica ou uma outra abordagem desse mesmo tema que você entender que seja de interesse. O Master Business é uma porta aberta para auxiliar as pessoas que têm negócios, as pessoas que querem empreender, que querem se desenvolver na sua carreira, na sua vida profissional. Perfeito, Luiz. Eu agradeço a oportunidade, sim. E não poderia deixar de agradecer também aquelas pessoas que investiram em mim no decorrer de uma carreira, como o Dr. Heraldo Teixeira de Carvalho, o escritório Vieira e Costa e tantos outros parceiros que quando a gente fala nomes acaba pecando porque não cita todos. Por esquecer algum. É verdade, mas fico muito grato e estou sempre às ordens de vocês. Ok, só um instante eu já retorno para o encerramento do programa.
Muito bem, então este foi o Master Business de hoje e eu tenho certeza que ele pôde elucidá-lo sobre um assunto que é sempre não tão claro, principalmente porque não é um assunto diário, é uma coisa que se você tem o seu business, você vai lidar com isso uma ou duas vezes e à medida que você for conhecendo, talvez algumas vezes mais, mas não muitas vezes. E daí, então, as dúvidas. E aqueles telefonemas, aquelas pessoas que ficam ligando de todo lugar do Brasil, dizendo que estão registrando a sua marca, criando uma instabilidade, uma insegurança em você, agora você já tem informações um pouco mais claras para ajudá-lo a se posicionar aqui no nosso estado, aqui na Paraíba. Ok? Antes de encerrar, eu quero falar sobre a qualificação Leader Coach. Nós estamos com inscrições abertas, tá certo? O Leader Coach é aquele que reúne um conjunto de ferramentas e de técnicas de uma metodologia que te habilita a formar equipes de alto desempenho, a obter das pessoas comprometimento, envolvimento e motivação por motivos próprios. Ajudar o seu colaborador a querer ser excelente. E isso é o que as organizações precisam. Então, procure informações sobre o Leader Coach nos telefones 2106-6073. Nós estamos à sua disposição, ok? Então, só me resta aqui agradecer o carinho da sua audiência e renovar com você o compromisso de trazer pessoas inteligentes como o Vinícius Travassos, que esteve aqui hoje conosco. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Vinícius.